Fala, terceiro A, beleza? Bora lá para as aulas 3 e 4 da sequência 3? Bora! Então vamos. Página 50, aula 3. Viver é desenhar. Objetivos da aula: identificar o uso de tempos verbais no eixo do presente ou do pretérito. Se você estiver com a versão física e quiser escrever em cima aí, caso você não saiba, se souber não precisa. Beleza. Pretérito é a mesma coisa que passado, tá? Então escreve em cima aí. Né? Identificar o uso de tempos verbais no eixo do presente ou do pretérito, escreve em cima, passado, para reconhecer eventos anteriores e posteriores a esses tempos. Analisar os efeitos semânticos, os efeitos de sentido e expressivos produzidos pelo uso do verbo, isto é, o significado que ele, o verbo, carrega. Atividade 1. Leia o excerto, o trechinho do poema O Desenho, de Cecília Meirelles. Depois, identifique o tema abordado e a linguagem utilizada pela autora. Texto 1. Desenho, fragmento, só um trechinho, da Cecília Meirelles. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo. Traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Todos os dias todos os dias estás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo, tens trabalho para toda a vida. O que vai fazer? Leia o excerto do poema do desenho de Cecília Meirelles, depois identifique o tema abordado e a linguagem utilizada pelo autor. Tá. Sobre o que ela está falando aí, na verdade? Gente, é poema, linguagem figurada. Então, quando o título está falando que é um desenho, mas ela está falando de um desenho de verdade, sim. Sobre o que ela está falando e qual que é a linguagem que ela utiliza. Formal, informal, né? Só pelo finalzinho já dá para ter uma ideia sobre o que ela está falando, qual que é o tema abordado. Todos os dias estás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo, não te canses logo. Tens trabalho para toda a vida. Todos os dias estás refazendo o teu desenho. Que desenho é esse que a gente refaz todo dia? Não é um desenho de verdade. Fica a dica. Então escreve aí com as suas palavras. Qual que é o tema principal desse trecho, né? Sobre o que, na verdade, que a Cecília Meirelles está falando, quando ela diz que é para você fazer um desenho, né? E qual é a linguagem que ela utiliza? Formal, informal, como é que você sabe disso? Tá bom? 2. Observe o título em relação ao texto e, a partir dele, identifique o sentido trazido ao poema, que também remete a um conhecimento técnico inerente às atividades executadas pelo indivíduo. Então, é uma linguagem, né? O que ele está falando aqui é o seguinte: a Cecília Meirelles usa no poema toda uma linguagem técnica, né? As ferramentas utilizadas no desenho, esquadro, fio de prumo, como se você estivesse construindo. O Shelter saberia dizer muito melhor, né? Mas o fio de prumo, o nível, são ferramentas que a gente usa quando vai construir uma casa, por exemplo. Quando ela usa isso nesse poema, ela está querendo se referir a uma construção física, uma construção literal, uma construção de verdade. A que ela está querendo se referir? Quando você faz esse desenho, esse projeto, sobre o que ela está falando, né? E coloque também qual que é o conhecimento técnico que o leitor precisa ter para entender melhor esse poema, né? Aqui na atividade 2. Tipo, o leitor precisa saber o que é um esquadro, um fio de prumo, um nível, né? Dá uma explicada aí com suas palavras. Vira a página, por favor. Página 51, exercício 3. Observe como a autora trabalha o jogo das palavras para trazer sentidos ao texto poético. Retome as construções verbais sublinhadas no poema. Tem construção verbal sublinhada no poema? Mas não tem nada sublinhado no poema, louco. Não é possível vocês terem. Não, como é que eu vou saber, né? Mas na minha aqui do computador não tem nada sublinhado. Nem negrito, nem nada. Que saco, não. Vou dar umas vaciladas também, né? Vamos tentar entender aqui. Observe como a autora trabalha o jogo das palavras para trazer sentidos ao texto poético. Retome as construções verbais sublinhadas no poema e responda: qual é o sentido dos tempos verbais no poema? Gente, não tem nada sublinhado lá. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês.
nesse final. Qual é o sentido dos tempos verbais do poema? Ó, quando ela fala assim, traçarás, projetarás, né? Que tempo verbal que é esse? Passado, presente ou futuro? E por que ela utiliza esse tempo verbal? Sabe? Deixa eu dar uma dica bem valiosa para vocês aqui, na hora que vocês forem pesquisar. Os 10 mandamentos. O que tem a ver os 10 mandamentos? Tem tudo a ver. Os 10 mandamentos, conforme eles foram, né, de acordo com a tradição bíblica, passados para Moisés, lá do alto do Monte Sinai, pelo próprio Deus, eles foram ditados para Moisés da seguinte maneira: amarás a Deus sobre todas as coisas. Enfim, não vou lembrar todos nem a ordem, mas só para vocês entenderem. Honrarás pai e mãe. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Sempre assim. Amarás, trarás. Por que é utilizado assim? Então, ó, pesquisa aí, por favor. Tempo verbal dos 10 mandamentos. Aí vai aparecer por que os 10 mandamentos foram escritos desse jeito, nesse tempo verbal. Daí a mesma regra que falar lá, você vai usar para esse poema, porque foi usada a mesma regra. Né? Por que está escrito traçarás, né? Projetarás? Tá bom? Então faz esse favor para mim. Pesquisa lá, tempo verbal dos 10 mandamentos. Vê por que foi usado esse tempo verbal nos 10 mandamentos e aplica essa mesma regra. Pode copiar o que estiver falando lá. Com relação aos 10 mandamentos, você vai usar aqui também. Foi a mesma regra. Beleza? Beleza. Tá. Aula 4. Conectando as ideias. Objetivo da aula: empregar diferentes conectivos para construir sentidos no texto do gênero notícia de jornal. Agora entramos na minha praia. Né? Como eu costumo dizer, eu sou jornalista não praticante, sou formado em jornalismo, eu uso o que eu aprendi na faculdade aqui com vocês. Atividade 1. Faça a leitura silenciosa da notícia a seguir. Não vai ser silenciosa, porque olha que beleza, vou ler para vocês. Isolamento faz elefantes voltarem para casa por falta de turistas na Tailândia. Por Vitor Paiva. O impacto da pandemia do coronavírus revela não só os excessos em nossos hábitos de consumo e produção, como também até mesmo na exploração sistemática de animais para turismo, em diversos países que agora se veem sem os visitantes, e assim sem tal mercado. E quem mais paga, é claro, são os próprios animais. É o caso dos elefantes, que no norte da Tailândia se viram abandonados, depois que os turistas deixaram de visitar o país, e que tiveram, por isso, de voltar para casa. O complicado transporte de centenas de elefantes por muitos quilômetros até as regiões onde viviam originalmente é feito com a ajuda de cuidadores, com pouco ou nenhum alimento durante o trajeto. Instituições como a Save Elephant Foundation, SEF, e Elephant Nature Park, ENP, vem ajudando o processo e desenvolvendo programas para não só ajudar na volta para casa, mas também com o futuro dos animais diante da pandemia, sem o sustento advindo do turismo. Estamos pedindo ao governo que libere terras para que as tribos indígenas e os campesinos possam plantar, se alimentar e alimentar os elefantes. E fazer alguma renda a partir da venda dos produtos, afirmou Sengduean Lekshilert, meu pai, fundador das instituições. Nossa, o cara fundou as duas instituições de proteção ao elefante. O cara gosta de elefante mesmo, hein? Apesar dos esforços por parcerias governamentais, a vida dos animais depende, especialmente diante da pandemia, essencialmente de doações, que podem ser feitas através do site Trunks Up. Trunk, para quem não sabe, é tromba. Então, Trunks Up é trombas para cima. Ah, que legal. 2. Para estruturar as ideias, a notícia utiliza alguns conectivos, sublinhados no texto. Esses sim estavam realmente sublinhados que eu vi. Quais ideias cada um dos conectivos sublinhados relaciona no texto? Então, nossa, que espação enorme, louco. Misericórdia. Então, aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar cada um dos conectivos que está sublinhado e vai dizer o que ele está relacionando aqui. Por exemplo, volta no começo lá. O primeiro que está sublinhado é não só. Esse não só, ele está relacionando qual palavra a qual palavra. Ou a que ele está se referindo. Não só o que, né? Depois a próxima é como também. Esse como também está relacionado a quais palavras do texto. Como também o que, né? Mas também,
apesar. Se você quiser dar uma pesquisada, pesquisa do jeito que está aí para você ver para que serve, não só. Sabe, faz isso. Usa a sua habilidade de pesquisa, que é mencionada, né, em aulas anteriores, e aproveita que o espaço lá é grandão, infelizmente não tem linha, mas o espaço é grandão, e escreve para mim para que serve cada uma dessas aí. Não só, 2 pontos, serve, blá blá blá. Como também, explica quando que ele deve ser, quando que essa expressão, como também, deve ser utilizada. Na internet tem tudo isso aí, gente. Coloca do jeito que tá aí. Sabe? Para ficar mais fácil de você pesquisar, quando for duas assim, tipo, como também e mas também, faz assim, ó. Coloca entre aspas, vai lá no Google, daí coloca entre aspas. Abre aspas, escreve como também, fecha aspas, daí dá um espacinho, coloca o sinal de mais, como se fosse fazer uma conta mesmo, coloca o sinal de mais, daí escreve na frente, significado. Quer ver? Ó, vou fazer um esqueminha pra vocês aqui, só dar um pause. Não dá pause? Não dá pause. Ó, faz isso aqui, ó, a hora que você for pesquisar. Eu sei que tá invertido, mas vocês não são bobos. Escreve como também, entre aspas, daí dá um espaço, um sinalzinho de mais, como se fosse fazer uma conta, e daí significado. Vai facilitar muito a busca de vocês, porque ele vai mostrar o que está pedindo aí. É um jeito mais profissional, vamos dizer assim, de pesquisar as coisas no Google. Não sei se vocês sabiam disso, mas é bem mais prático do que se você só colocar como também, sabe? Coloca a expressão que você quer procurar entre aspas, e daí mais significado. Ele só vai mostrar os sites que têm o significado dessa expressão. Entenderam? Se for uma palavra só, não precisa colocar entre aspas, mas é que nem tem no texto lá, como também, assim como, daí coloca entre aspas. Beleza? Então, beleza. Hashtag fica a dica. Voltando aqui. Tá. Daí tem esse baita espação aí pra vocês fazerem, tá sossegado. Só não tem linha, né? E beleza, olha só, acabou então. Tá? Valeu, terceirão.